Bom dia a todos. Ótimo domingo, muito sol, né? Chuva boa. Agora deu uma paradinha, né? Agradecer o Álvaro que está aqui com a gente. Obrigado, viu, pela presença. O tema de hoje é o Espiritismo como Consolador Prometido. Acho que tem tudo a ver com a doutrina, vai ser bem importante. E mais um domingo abençoado para todos nós, né? A gente vai fazer a prece inicial. E antes só agradecer que eu estou vendo a casa mais cheia do que o habitual. Isso é muito legal também, que aos pouquinhos a gente está aumentando e fidelizando também o nosso encontro de domingo, né? Isso é muito bom. Então eu pedi a todos para fecharem os olhos. E nesse instante, nesse momento, vamos apenas pensar em Deus, agradecer a Jesus e a todos os amigos espirituais que estiveram aqui presentes durante a semana e nesse momento, abençoando, limpando esse lar, para que tenhamos toda a oportunidade de aprendizado terreno nesse instante entre amigos. Que possamos sempre praticar o bem, não nos esquecendo da doutrina e dos ensinamentos deixados por Jesus, e que mesmo diante do maior empecilho que nos venha a acontecer, saibamos que estamos preparados moralmente e também com conhecimento para entender que nada é em vão. Que tenhamos em si muita sintonia com o mundo espiritual, resiliência, paciência e ao mesmo tempo gratidão por tudo aquilo que estamos fazendo e pelo impacto em todas as pessoas em nossa vida. Que tenhamos um domingo de muita luz, muita paz, serenidade e que essa energia positiva e todo esse bem-estar continue e perpetue ao longo da semana. Que assim seja. Agora a gente vem para a prece cantada e depois para a palestra, tá bom? Quando a luz descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim em prece, a alma cresce aos olhos de Jesus. Quando a quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Que a paz, a serenidade e a harmonia estejam conosco. Essa manhã ensolarada, que bom. Deu uma chuva abençoada, mas é bom ter um solzinho no domingo, aquecer a nossa pele e também os nossos corações. Então, o tema que me foi pedido para abordar essa manhã, o Cristo Consolador. E no mundo como o nosso, sabemos, o mundo de provas e expiação, é um mundo muito difícil, é um mundo de desafios. Jesus esteve entre nós há 2000 anos encarnado, igual a todos nós, fez um processo, e diz então
a Joana de Ângeles, uma das suas obras através do Divaldo Franco, eu raramente vi um Cristo rir, mas via sempre, muitas vezes, ele chorar. O choro dele de compaixão ao ser humano, às dores. E se imaginarmos, por exemplo, quando esse livro Os Mensageiros, André Luiz, ele vai com os mentores às regiões tenebrosas da Terra, ele sai lá do plano mais elevado. A cidade do nosso lar, a gente sabe que está situada geograficamente acima do Rio de Janeiro, e ela está na fronteira entre o umbral e o início dos planos superiores. Eles vão descendo então, atravessando o umbral e vão até o interior da Terra, as regiões trevosas. E você vê o quadro de desolação, inclusive André Luiz fala, eram vales com milhões de espíritos amontoados, aquele sofrimento, aquela dor. Quem não sentiria compaixão por isso? Como André Luiz sentiu. Então Jesus, o Espírito puro, claro, vendo o panorama terrestre, ele sentia compaixão, então as lágrimas dele é pela compaixão humana, pela nossa insistência em errar, em cometer equívocos e sofrer por isso, sem necessidade, porque escolhemos caminhos errados. Por isso, ele nos faz uma exaltação, um convite. Ele nos convida: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, pois suave o meu jugo e leve o meu fardo. Tentando entender um pouco melhor o que Jesus quer nos dizer, porque jugo é aquela trave que se põe no boi, por exemplo, nos animais, como instrumento de trabalho, puxar um arado, ou rodar, no caso, o moinho que vai triturar cereais, que usava muito na época passada. Mas o jugo de Jesus, ele é leve, porque é a observância das leis de Deus. É só obedecer às leis de Deus. E seu fardo é suave, que o fardo de Jesus é o amor, a caridade. Por isso que é leve. Então, desde que a gente siga as leis de Deus, esse jugo, esse fardo são leves, são suaves. E nós sabemos. Perguntar então aos espíritos onde é que estão escritas as leis de Deus, e os espíritos respondem: na nossa consciência. A gente sabe o que é certo e o que é errado. O indivíduo pode ser analfabeto, morar no meio da floresta amazônica, mas conscientemente ele sabe o que é certo e o que é errado. O que deve ou que não deve fazer. Está na sua consciência. Então, o fardo leve é porque todos os sofrimentos se encontram a sua colação na fé do futuro e na confiança de justiça divina. E nós temos confiança em Deus, por quê? Ficar abatido perante as decepções, as dores físicas, que faz parte de um processo de melhora da nossa alma, as misérias humanas que acontecem, as dificuldades, muitas vezes as humilhações que passamos, situações difíceis, perda de entes queridos, que de forma inesperada desencarna, e fica a dor, sim. A gente sente. Nós somos espíritos, temos conhecimento da vida após a vida, mas é doloroso, porque nós temos sentimentos. Até um filho, eu tenho 4, né, quando viaja para longe, vai ficar muito tempo sem ver, dói o coração. Mas nem pessoa. Imagina passar para outro plano que você não tem acesso, tão conscientemente. Então é doloroso, mas você não vai se revoltar por causa disso. Você aceita, tem resignação. Então Jesus diz: aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Se você tem fé em Deus, se nós temos fé em Deus, então, retirar esses pesos. E como um balão que se eleva para a atmosfera, que vai subindo, ganhando altura, a nossa alma também pode se elevar para Deus, desde que esse peso seja jogado fora. O ódio, a inveja, o rancor, a amargura. Então esses pesos travam o nosso processo evolutivo. Nós ficamos chumbados na Terra e não conseguimos nos elevar. Então as revelações de Deus, elas vêm ao longo do tempo de forma gradativa, porque a luz deve iluminar o nosso caminho sem ofuscar. Informações que não podem ser dadas conforme nosso nível evolutivo. Por que toda a humanidade não é espírita, por exemplo?
Eu, quando conheci o Espiritismo, aos 22 anos de idade, eu fiquei perplexo com a revelação espírita. Aqui está a resposta de todas as dores e aflições humanas. Mas os meus amigos da minha faixa etária não sentiram tanto interesse. Cada um está no nível de receptividade, de eletividade, para aceitar a revelação divina. Outros não estão ainda, não vão entender por quê. Então, ao longo das reencarnações, nós vamos subindo os degraus evolutivos, passo a passo, desenvolvendo a inteligência, desenvolvendo os nossos sentimentos. Então, Jesus nos trouxe, através do grande profeta Maomé, há 3.500 anos atrás, a primeira grande revelação, que foi o Código de Justiça, os 10 Mandamentos. E ali, naquela época, não podia avançar mais. E ele esperou 15 séculos para reencarnar na antiga Judéia e trazer a sua boa nova. E durante 3 anos, ele divulgou a sua boa nova, mas no final, já quando já ia desencarnar, porque ia ser preso, ele revela então sobre o Consolador, ao seu colegiado Galileu. O Consolador é que um Pai me enviará em meu nome, eu vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo que vos tenho dito. Jesus, com sua visão de futuro, ele sabia o que ia acontecer com o cristianismo, os desvios que aconteceram a partir do século III da era cristã, quando houve a romanização do cristianismo, e se perdeu a essência da sua mensagem. Mas esse eu vou voltar e vou trazer coisas novas e reafirmar os meus conceitos que foram aqui ministrados aqui na antiga Israel. O colegiado Galileu não estava preparado? Claro que estava, mas não no nível de receber todas as informações. Você vê que hoje, século XXI, os avanços que já fizemos. A gente voltar um pouco aqui no passado, século XX, o início do século XX, pegam uma pesquisa no Google sobre o início do século XX. Nós iniciamos o século XX com carroça com cavalo. Carros estavam iniciando a fabricação de carros nos Estados Unidos. O Henry Ford. Então era novidade carro. Eu, quando criança, que tinha tudo de carro, geladeira, tudo importado, de energia elétrica. O Brasil não fabricava nada. Tudo caríssimo essas coisas. Hoje, como nós desenvolvemos? Comunicação. Eu sou da época que ainda comprava telefone. O telefone valia muito dinheiro. Eu me lembro que eu cheguei em Piracicaba, eu vim do litoral, uma de 4 filhos, e não tinha lazer aqui, né? Não tinha, no litoral é fácil, leva as crianças para a praia, né? E aqui, eu vou ficar só no clube de campo. Eu vendi meu telefone para comprar o título do sul. Aluguei o telefone, vendi meu telefone para poder ficar só num clube para levar as crianças para a piscina, para tomar banho, 4 crianças. Então, assim, hoje está tudo fácil, telefone celular, computadores, então avançamos muito a nossa inteligência. Mas é necessário também desenvolver nossos sentimentos. Então, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, diz Allan Kardec, o Espiritismo vem no tempo previsto cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento o Espírito da Verdade. Então, Jesus é o Espírito da Verdade. Conforme está na Revista Espírita de 1964, o mestre fala: há várias moradas na casa do meu pai, eu lhes disse há 18 séculos. Essas palavras o Espiritismo veio fazer compreendê-las. Então Jesus coordenou o Espiritismo, que é o Consolador, porque responde às indagações humanas. Quem somos nós? De onde viemos e para onde vamos? Eu me lembro muito um conhecido meu, quando era garoto, e Espiritismo era novidade. A minha saudosa mãe disse: aquilo ali é o Enio. Ele é espírita. Eu falei: eu não sabia nem o que era isso. Aí ele falou: olha, e ele se tornou espírita por uma razão muito forte que me impressionou, me disse a saudosa mãe. Ele disse que ele queria encontrar uma resposta para tanta dor que ele sofria. Ele tinha uma doença crônica, dolorosa. Estou falando isso aqui quase mais de 50 anos atrás. Então ele falou: tem uma razão para isso, porque ele é um homem muito bom, católico, bom pai, bom esposo, e sofria, honesto, trabalhador. Por que eu sofro? Não deixava a resposta. O Espiritismo trouxe a resposta. Quando você tem resposta para o seu sofrimento, para a sua dor, ela fica mais leve. Aquele peso deixa de existir.
Você compreende que não tem injustiça. Não, eu não sou um injustiçado. Eu estou sofrendo as consequências de equívocos do passado, não dessa vida, não dessa existência. No livro Missionário da Luz, capítulo 9, o instrutor Alexandre diz para André Luiz: o próprio Jesus nos afirma, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará passagens. Porque audácia incompreensível imaginais a realização sublime sem vos afeiçoar-se ao Espírito da verdade que é o próprio Senhor. Então Jesus voltou igual ele nos afirma nos evangelhos canônicos que voltaria, e no Consolador ele falaria então o Espírito de verdade que é ele mesmo que volta e reafirma então o seu evangelho. O que é o Espiritismo? Uma resposta curta, sucinta. O Espiritismo nada mais é do que o Evangelho de Jesus. O verdadeiro Evangelho de Jesus. Isso é o Espiritismo. Não existe Espiritismo sem Jesus. Espiritismo científico, filosófico e religioso. É nessa tríade que nós temos então a doutrina espírita. No passado, mesmo conhecendo a boa nova de Jesus, o homem na sua inferioridade moral criou uma série de complicações para a interpretação da sua mensagem da Galileia e desenvolveu uma fé cega, sem sentido. Né? Quantas barbaridades foram feitas, as cruzadas, a Inquisição, sem necessidade. Então a árvore fértil do Evangelho, o homem conseguiu secar. Esses galhos secos nada representam. Nos diz então Emmanuel, através do Chico Xavier, se as religiões tivessem cumprido o seu papel e realmente cristianizar a Terra, que essa era a proposta, não teria todas essas guerras, uma experiência tão dolorosa que nós estamos passando ao longo dos séculos. Então o Espiritismo é o Consolador prometido, o verdadeiro Evangelho de Jesus. Ele abre a porta para o mundo novo. E aquele que abraça a doutrina espírita, na verdade não é mais um conceito religioso ou filosófico, é um estilo de vida. Então, você é outra pessoa. Da mesma forma que o apóstolo Paulo deixou de ser o rabino quando viu Cristo, quem realmente conhece o Espiritismo e permite que o Espiritismo entre em seu coração, já é outra pessoa. Já deixa o homem velho para o passado. É o homem novo. E essa fé raciocinada, nós conseguimos então valorizar o maior patrimônio que a humanidade possui, que é a sua intelectualidade. O homem hoje é muito intelectualizado. O nível de inteligência nossa está muito avançado. O nível de informação, altíssima informação. Você, com clicar dos dedos de um computador, você tem informação na hora do que está acontecendo no mundo. Você quer no museu britânico, museu nos Estados Unidos, na Grécia, você quer ver uma foto bonita lá do Japão, você vai encontrar tudo isso. Com China, Lago da China, a pescaria no Japão, você acha o que você quiser. A informação está muito fácil. Então essa fé raciocinada nos permite então, analisar melhor o caminho que eu vou seguir. Eu tenho livre-arbítrio. Mas associado ao livre-arbítrio, Deus colocou uma lei muito importante, que é a lei de ação e reação, ou causa e efeito. Eu posso semear a semente que eu quiser, mas eu vou colher o resultado das minhas ações. Se eu semear flores, eu colho flores. E se eu semear espinhos, com certeza eu vou colher espinhos e tempestades. Então, nosso regresso ao mundo espiritual ainda, para a maior parcela da humanidade, mais de 60%, ainda é dolorosa. Ainda atravessa desnecessariamente um período, um estágio no umbral, que é a zona de transição que eu mencionei, entre a crosta planetária e os planos mais elevados. Mas, claro, a pessoa é resgatada, vai ser tratada, e chega e vai ser recuperada. Agora, não precisava passar por isso. Novamente, as lágrimas do Cristo, as lágrimas de Jesus, era a compaixão perante o nosso descaso para o nosso destino. Você vai sofrer por quê? Por que você vai colocar a sua vida, criar uma situação tão difícil para você? Então nós, no mundo espiritual, traçamos uma programatória. Mas uma programatória, ficamos décadas pensando nisso, analisando, pensando, vendo as nossas vidas pregressas, estabelecendo um programa de trabalho. E chega aqui e a gente ainda fracassa. A maioria fracassa.
Poucos são realmente que conseguem ter sucesso. Por isso Jesus disse: larga é a porta dos desvios morais, estreita é a porta da virtude. Quão poucos passam por ela, o caminho da virtude. Esse mundo não é fácil. O Espiritismo coloca um monte de alertas para nós. Mas nós temos dificuldade de acertar, vamos tentar pensar sobre isso. Então, nossa escola terrena, nos diz então, irmão Jacó no livro Voltei, ela hoje pode ser dividida, fracionada, a população dos dois planos da vida, que está em torno de 30 bilhões de espíritos. Um terço está migrando da irracionalidade para a inteligência. Outra terça parte da inteligência para a razão, e uma terceira parte da razão para a humanidade. Aqui estamos nós. O fato de estarmos reunidos aqui essa manhã já coloca que nós estamos saindo da razão para sentimentos elevados. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Mas nós já passamos por outros estágios. Mas isso para nós espíritos, quando analisamos esse gráfico, a nossa obrigação é entender que na vida interpessoal, no relacionamento humano, quando nós somos atacados verbalmente, com olhares de alguma maneira, você não sabe que nível que está aquele indivíduo. Então, mais do que nunca, a nossa tolerância, a nossa paciência, o perdão tem que ser exercidos. Como é que eu posso esperar um indivíduo que está migrando da irracionalidade para a inteligência, a mesma postura que nós temos da razão para a humanidade? Ele está num desnível evolutivo muito grande. Nós já estivemos lá também. Então, quando eu analiso pela racionalidade, eu consigo melhorar a minha conduta aqui na Terra. Os meus sentimentos continuam ainda muito travados. E desenvolver sentimento não é tão fácil. Mas pelo raciocínio, eu posso errar menos. Olha a preocupação daquele que foi Fernão Dias Paz. Ele foi um bandeirante, muito importante a missão dele aqui na Terra, como outros, para formar o Brasil como ele é hoje. Ele está conversando com um espírito elevado, se preparando para reencarnar. Ele então manifesta a sua preocupação. Está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Anjo bom, que faremos com o ouro da terra, se no mundo ele é a causa sinistra de todas as lutas e o demônio de todas as ambições? Ele sabia disso. E ele veio e fracassou. Ele matou milhares de índios, fez miséria aqui na terra. Se preparou para não fazer, e fez. Aqui na vida espiritual, ele tinha consciência. Compreendemos semelhantes realidades. Mas no óbvio das sombras, a nossa consciência mergulha nas mais aflitivas perturbações, e bem sabeis que a água mais pura, misturando-se com a terra, se reduz quase sempre a um punhado de lama. É verdade. Ele tinha essa consciência, veio aqui e fez miséria. Perseguiu muitos índios, matou muitos índios, escravizou. Barbárie. Eram outros tempos. Não estamos aqui julgando o que ele fez. Eu estou julgando que não foi uma atitude cristã que ele fez. Era um mundo mais violento, falando de 500 anos atrás. Mas você vê que não é fácil. Então, uma encarnação é um grande desafio. Nessa encarnação, se nós soubermos aproveitar bem, ela vale mais que 10 ou 20 reencarnações passadas. Podemos fazer muita coisa nessa encarnação. Por isso que Jesus, num certo período, ele bloqueou as reencarnações de espíritos muito endurecidos, antes da período chamado reforma, para melhorar o panorama terreno. Mas prometeu que teria o poder de reencarnar novamente no final, na época de transição planetária. Por quê? Porque é um período que avançou muito a ciência, a tecnologia, o conhecimento. Eles vão chegando agora, nessa encarnação agora eles podem talvez aproveitar para não ser transferido para o mundo inferior. Que tem mais chance de uma encarnação conseguir resgatar os erros do passado. Um livro muito bonito chamado Renúncia, um romance do Emmanuel. Essa Alcione, muito bonita a história dela, quem não conhece, vale a pena ler esse romance, muito bonito. Ela, por amor, para encontrar seu grande amor, o Pollux, ela amava o seu amado aqui na Terra, só que ela evoluiu, ela do outro planeta já, estava aqui errando ainda. Aí ela pede para voltar para a Terra, para ajudá-lo. O amor é assim mesmo, né? Aí o Antênio, que é o mentor dela, tenta demovê-la,
diz para ela: conheço numerosos irmãos que, depois de pedirem missões arriscadas como esta, voltaram onerados por 1000 problemas a resolver, retardando assim preciosas aquisições. Mas ela teimou e veio, cumpriu com louvor o seu trabalho e voltou para o planeta Alcione, onde ela está situada, né? Ela ajudou o Pólides. Então ela não fracassou, mas ela foi uma missão muito arriscada. E o próprio mentor dela chamou a atenção: olha, é perigoso voltar para a Terra. Mesmo espírito elevado, é perigoso encarar na Terra. Então nós temos Jesus, e você vê as mensagens do Mestre, o Império Romano condenando aquele crime bárbaro, e mais tarde, o que restou do Império Romano? Mostrando a transitoriedade das coisas aqui no planeta, que várias são as conquistas espirituais. Jesus nos deu chances de, através das reencarnações, por vida simples, nós evoluirmos, mas nem sempre seguimos esse caminho da simplicidade e do amor. A ambição, a inveja, criamos situações difíceis para nós. A gente vê então o panorama terreno, envolto em muitas guerras, muitos conflitos, muitas lutas, se diz os mentores espirituais. Ao longo desses séculos, nós avançamos muito em tecnologia, mas com relação aos sentimentos, nós estamos andando em círculo há milênios. Não adianta ficar muito inteligente, não adianta ter muito conhecimento, se eu não tenho amor no coração. Então, esse esquecimento provisório das reencarnações passadas nos permite um recomeço. Então, nada acontece por acaso, a gente volta ao cenário terreno, encontrando às vezes as mesmas pessoas, os mesmos espíritos do passado, nesses reencontros, e nem sempre nesses reencontros nós conseguimos ter sucesso nos relacionamentos, nas amizades, nas conquistas, por nos deixar levar por fatos do passado. Então, Deus não colocou um caminho florido para nós, é um caminho de muito trabalho, justamente para passar para os testes. A Terra não é um mundo de provas e expiações. Se é prova, significa que são testes que nós temos que passar. Então, todas as dificuldades que nós enfrentamos é como um estudante do banco escolar. Ele tem as dificuldades de aprendizado, de fazer as provas e ter sucesso nessas provas. Então, o estresse da vida moderna de hoje, os desafios são diferentes da época de Jesus, ou no início do cristianismo primitivo. Não temos mais que enfrentar um leão dentro do circo romano, mas é igualmente difícil. Só que é diferente os estresses. Então, hoje, atualmente, na nossa caminhada, nós temos aí uma influência muito grande da nossa verdadeira personalidade. Eu coloquei o iceberg, a gente vê um gelo dentro do copo de água, 90% do gelo está abaixo da linha da água, e 10% acima só. Então, o nosso consciente é as informações que a gente recebe no dia a dia, das informações que eu estou vendo, escutando, falando. E tem todas as vidas pregressas, é como se fosse uma vasta biblioteca de experiências e sentimentos que afloram. Então, tem aspectos positivos e negativos. As experiências positivas e negativas que vão determinar o nosso comportamento, ou vão nos influenciar no nosso comportamento. E nós temos a tendência a repetir as mesmas atitudes, que os estudiosos chamam de arquétipos, ou condicionamentos mentais. Então, por que nós erramos ainda? Porque não estamos conseguindo disciplinar essas tendências à luz da doutrina espírita. Então, nós agimos e reagimos. Agimos quando nós temos o Evangelho, conscientemente. E reagimos quando não pensamos. Se eu falo uma coisa, eu já respondo, porque eu nem paro. É o condicionamento mental negativo. Quando Jesus fala da árvore seca, que tem que ser cortada e queimada, são esses indivíduos que só têm folhagem, aparência. A árvore tem que dar frutos bons. A árvore que produz frutos bons significa que é uma árvore boa. Então não adianta a gente viver de aparência. Que frutos eu produzo? Como é que eu respondo às situações da sociedade? Em família, com os amigos. Como é que eu me comporto realmente? Quem sou eu? Essas indagações que nós temos que aprender a fazer. Então, quando não tem disciplina, é como aquele vulcão que explode jogando lava e detritos para a atmosfera. É a maledicência, a fofoca, a inveja, a mágoa, o rancor, o ódio, o ciúme, o egoísmo. São indivíduos que não conseguiram disciplinar as suas emoções. Não conseguiram deixar que o seu consciente
a luz da boa nova de Jesus pudesse refrear esses impulsos negativos. Então, nós nos preparamos muito. O que está nos faltando para nos comportarmos como bons cristãos? Vamos pegar Jesus, o colegiado Galileu. Será que Jesus não preparou direito os seus discípulos durante 3 anos? Será que faltou Jesus informar alguma coisa aos seus seguidores? Ou ele realmente os preparou? Quando Jesus disse que tinha um traidor no grupo, naquela Santa Ceia, ou aquela última ceia deles, que antecedeu a Páscoa, onde seria aquela semana sacrificada, ele disse: tem um traidor. E Pedro disse que vai defendê-lo. Não, vou te defender, mestre. Jesus se vira para ele e fala: em verdade te digo que essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, vai me negar. Pedro ficou indignado. E nós sabemos que Pedro negou Jesus. Jesus depois vai encontrar com Pedro em corpo espiritual, de dobramento, e fala para Pedro: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então nós achamos, como Pedro se achava, que era uma fortaleza moral. Somos, mas não somos tão fortes como às vezes a gente imagina que seja. Se Pedro fraquejou, e nós? Se Pedro negou Jesus, e nós? Pedro negou Jesus 3 vezes. A gente deve negar Jesus 3 vezes a cada hora, quando cometemos nossos desatinos. Nós agimos de forma equivocada, mesmo conhecendo a doutrina espírita. Então, a fraqueza moral de Pedro foi a causa para os seus desvios. Eu tenho mais de 40 anos de trabalho no movimento espírita. Já vi um pouco de tudo. Pessoas que eu achava que eram fortaleza moral, pessoas dignas, e de repente fracassar fragorosamente. Por quê? Se achavam que eram fortes, mas eram, na verdade, uma casa sobre a areia. Tinham conhecimento, mas a casa sobre a areia. Como Jesus menciona, tinha conhecimento, mas não construiu a casa sobre a rocha. E a casa sobre a rocha só se constrói quando se vivencia o Evangelho. Quando eu coloco em prática, dia a dia, a doutrina espírita que eu conheço. Com amor, com dedicação, com humildade, com sinceridade. Isso sim é construir o Evangelho. Então nós temos que superar essa nossa fragilidade moral com muita humildade. Degrau por degrau, aprender a ouvir. Sabe? Ouvir as pessoas. Inteligência nós já atingimos um nível altíssimo já. Podemos até avançar mais. Mas o coração está muito lá atrás. Sentimentos. Então essa barreira para aceitar Jesus no nosso coração, nós mesmo criamos. Esse muro de pedra que nos compete quebrar esse muro. Superar essas mazelas morais. Deixar Jesus penetrar em nosso coração. Então, as experiências do passado que vão emergir, que possamos ter um filtro. E a boa nova de Jesus seja esse filtro de modo que discipline essas emoções e nós possamos permitir passar apenas as virtudes. Paciência, caridade, o perdão, o fortalecimento da fé em Deus, o amor, o desapego material. O desapego, tão importante isso. Assim como Saulo, que eu mencionei, nas portas de Damasco, ele vai como rabino assassino, querer prender Ananias e levá-lo para a prisão para matá-lo. Vê Jesus cai de joelhos. Ele cai como um rabino assassino e se levanta como um cristão. Ou seja, tem um ponto na nossa existência que nós podemos mudar. O passado não interessa. O que fizemos até ontem pouco importa, é o passado. O importante é de hoje em diante o que eu sou. Paulo não ficou se lamentando. Judas se enforcou, fugiu das suas responsabilidades. Pedro não. Pedro viu que errou, negou a Jesus, nunca mais negou Jesus. E Saulo viu que errou, tomou consciência, se arrependeu e seguiu em frente. Então é importante que a gente siga em frente. Se levanta, como o Saulo fez, e tem aquele sambinha brasileiro, levante, sacode a poeira, né, e dá a volta por cima. Isso mesmo. Não importa o passado. Nós temos a eternidade para cumprir o nosso programa. Quanto mais rápido eu cumprir, melhor para mim. Eu me liberto das dores, dos sofrimentos. Nós temos exemplos péssimos na sociedade, na televisão, mostrando
Esses indivíduos que fazem coisa errada é um problema deles. A gente sabe o destino que eles vão ter. O que importa é o nós. Vamos olhar, vamos observar muito bem, eles estão errados, eu vou seguir o meu caminho. Porque lá fora, no mundo espiritual, quando nós voltarmos, a nossa luz que nós vamos projetar, que vai iluminar o caminho que nós vamos seguir. Então, mesmo aqueles retardatários que nós gostamos, que seguiram o caminho equivocado, também vamos lembrar que todos terão seu momento de arrependimento. Assim como André Luiz foi resgatado no umbral depois de 8 anos, diz Jesus, nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Terá a chance também de se resgatar. A postura nossa de orientação será sempre atenuar o período de dor que pode ser evitado. Então eu mencionei que os nossos desafios aqui na Terra estão muito relacionados com as nossas tendências a repetir os mesmos erros. Eu queria mencionar rapidamente mais 2, antes de concluir a mensagem da manhã. A emancipação da alma, que é o desdobramento espiritual, que é muito importante isso, e a influência dos espíritos na nossa vida diária. Então, é como se fosse uma corrida de obstáculos. Nós temos que passar vários obstáculos. O mais importante, eu mencionei, é essa bagagem pretérita, os equívocos que influenciam as nossas decisões. Vamos ver a influência dos espíritos e a emancipação das almas. Quando nós dormimos, nós vamos sair do corpo físico, o desdobramento ou projeção do corpo espiritual. E aí a gente vai para onde? Todas as noites. Imagina, se a gente dormir 8 horas por dia, 8 horas no mundo espiritual. Se realmente eu tenho sentimentos elevados, eu me projeto para a cidade do mundo espiritual ou locais de escola, vamos estudar, vamos aprender coisas novas. Mas se os meus desejos, os meus sentimentos não são elevados, eu me projeto para os regiões do umbral. Não vou aprender nada. Então é uma oportunidade maravilhosa nós continuarmos evoluindo, desenvolvendo as virtudes mais elevadas e nos aproximando dos planos superiores. E para isso, é o estudo incessante das obras espíritas, e correlar a frequência do centro espírita, e tanto sempre nas nossas orações e meditação com Jesus. E a influência dos espíritos é inevitável. Nós temos uma população gigantesca de espíritos à nossa volta, nos influenciando. Eu mencionei de 30 bilhões, são 8 bilhões de encarnados e 22 bilhões de desencarnados. Então a pressão é muito grande em cima de nós, esses espíritos. Positivas e negativas. Eles vão se aproximar por quê? Por sintonia mental. Se eu penso coisas boas, eu tenho uma boa conduta, eu vou atrair a presença dos bons espíritos. E esses bons espíritos vão chegar, ambos elevados e atrasados, mas se eu crio uma barreira mental contra os espíritos atrasados, pela minha conduta moral elevada, eu vou ter apenas ao meu lado os bons espíritos, nos influenciando, nos conduzindo no bom caminho. E é esse o nosso interesse. Então não vamos achar assim que nós somos aquela fortaleza moral impenetrável. Não somos. Pedro fracassou. Vou tomar cuidado no lugar que eu frequento, com quem eu converso, o tipo de conversa que eu estou tendo, para que eu possa não ter essa aproximação negativa, estabelecer um vínculo negativo. Então, não estamos livres da aproximação dos espíritos atrasados. Eles sempre vão estar conosco, aproximando da gente. Mas a barreira mental que nós criamos pode evitar essa influência negativa. Eles podem se aproximar, mas não vão influenciar as nossas decisões. Então, pensamentos elevados, uma vivência equilibrada, saudável em toda a mente que eu estiver, mantendo o pensamento sempre que possível elevado ao mestre, para ter essa barreira magnética que não permite essa aproximação negativa. Nós temos defeitos, temos virtudes, todos nós somos alunos aqui na Terra. Nós podemos potencializar as nossas virtudes, fortalecendo a nossa fé em Deus. Então, no livre-arbítrio, nas minhas decisões, nós sempre vamos ter um anjinho de um lado e um bichinho vermelho do outro. Com quem eu quero me sintonizar? Esse bichinho aqui tá vermelho, é até bonitinho, com o garfinho dele, né? Mas eu não acho que é uma boa não, viu, gente? É melhor ficar com o anjinho mesmo. Então, concluindo a mensagem da manhã, ouviu esse convite de Jesus, embora seja difícil, vão tentar pautar esse caminho. E o mestre nos diz, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. Desde que Jesus fala, tome a cada dia. Porque cada dia bem vivenciado
é o dia que nós tivemos sucesso. Muito obrigado pela atenção. Passo a palavra agora para o dirigente da casa.